Queridos, abra sua Bíblia no livro de Ageu. Nossa última mensagem nesse livro tão especial que Deus falou tanto conosco nos últimos tempos. E eu gostaria de perguntar para você se você já percebeu que tudo aquilo que parece sólido, estável, firme, parece que de repente ruína, né? Parece que de repente é abalado. Uma economia que parecia estável entra em crise, um governo forte cai, um plano bem estruturado desmorona, um casamento acaba, a saúde se deteriora, tudo treme. E quando isso acontece, a pergunta que realmente surge é o que vai permanecer? Onde que eu posso empreender a minha vida, os meus sentimentos, os meus pensamentos, o que de fato é inabalável? Pense no livro de Ageu. O povo havia voltado do exílio, estavam sob o domínio do império gigantesco, os persas, e os judeus eram pobres, estavam sofrendo oposição aqui dos samaritanos. Humanamente falando, tudo era muito pequeno, tudo era muito frágil, tudo era muito sem futuro, construir um templo, mas Deus fala para eles: eu vou abalar tudo. Eu vou abalar não apenas uma nação, não apenas um povo, mas eu vou abalar céus e terra. E aí surge a grande questão do texto: se Deus vai abalar tudo, o que vai permanecer? O que eu devo cuidar então e empreender a minha vida para que não seja algo instável? O que nós aprenderemos no livro de Ageu é que quando Deus abala todas as estruturas humanas, ele revela que somente o seu reino permanece firme e que seu plano em Cristo jamais será frustrado. Vamos ler juntos? Quando Deus abala todas as estruturas humanas, ele revela que somente o seu reino permanece firme e que seu plano em Cristo jamais será frustrado. Ageu capítulo 2, versículo 20 a 23 é a última mensagem de Ageu. Nós podemos pensar no livro de Ageu como uma mensagem só com 4 pontos. São 4 mensagens que ele trouxe, mas conforme você já viu, tem muitas riquezas no texto, então nós fomos refletindo aos poucos. E essa aqui é a 4ª mensagem, que veio no mesmo dia da 3ª. É o último sermão aqui, a última pregação de Ageu, e ela foi proferida no mesmo dia que a 3ª mensagem. E começa da seguinte forma no versículo 20. A palavra do Senhor veio a Ageu pela 2ª vez no 24º dia do 9º mês. Olha que interessante, Ageu era um pregador fiel. A mensagem de Deus já havia vindo a ele, como foi as 3 primeiras, em ocasiões diferentes, mas essa aqui veio pela 2ª vez no mesmo dia. Ou seja, o coração de Ageu era um coração sintonizado a Deus, sensível àquilo que Deus queria que ele dissesse. E conforme nós já vimos, a mensagem não era de Ageu. A mensagem era de quem? Do Senhor. Ele só deveria transmitir com fidelidade aquilo que Deus havia dito. E o que Deus falou? Versículo 21 e 22, ele faz uma promessa. Diz o seguinte: diga a Zorobabel, governador de Judá, que farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Conforme eu mencionei, na época de Ageu, eles viviam sob o Império Persa. E segundo um estudioso aqui, fala que o território deles era cerca de 3,2 milhões de quilômetros quadrados. Era muito grande, e eles estavam então sob esse domínio do Império Persa. E Deus traz essa mensagem a Ageu e fala para o governador, fala para Zorobabel, que eu farei tremer os céus e a terra. Essa linguagem de abalar a terra é característica de manifestações de Deus, quando a presença de Deus se manifestava, como foi lá no Sinai. E esse abalo pode ser entendido não apenas como a derrota dos persas, que eles seriam futuramente destruídos pelos gregos, mas também um abalo que ainda iria acontecer e que ainda vai acontecer, de acordo com o livro de Hebreus, capítulo 12, e que todas as nações vão sofrer. Então, aquilo que Deus falou, eu farei tremer os céus e a terra, eu vou fazer abalar os céus e a terra. Então o povo que estava lá, Deus, quando que vai acontecer isso? Pode ser no
quando o Império Persa fosse destruído, bem como no futuro. Então, tanto para a época de Ageu quanto na época futura. E o que Deus faria? Eu derrubarei tronos. Eu destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Eu virarei os carros e os seus condutores. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. E é interessante que Ageu ele recebe essa visão dos reinos em decadência. Faria sentido isso para Ageu? O maior império da época, com cerca de 3,2 milhões de quilômetros quadrados, de império sendo dominado, de nações sendo dominadas, e Deus fala, eu vou destruir tronos, eu vou destruir o poder dos reinos estrangeiros, eu vou fazer com que eles lutem entre si. Então parece que na visão de Ageu e essa mensagem vindo para o povo da época, iria exigir fé. Fala, Deus, não tem como, Senhor. Eles são muito poderosos. E aí, mas veja que interessante, 2 textos no livro de Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 44, diz assim, na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino perpétuo, que jamais será destruído, e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino, qual reino? O reino de Deus. O que o texto diz? Durará para sempre. Então, Daniel 7:27. Então a soberania, o poder e a grandezas dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. O que Deus está falando para Ageu? O meu reino é que vai permanecer. Os reinos desse mundo vão lutar entre si. O texto de Ezequiel, uma profecia que aparece em Ezequiel 38, em Zacarias 14, fala que os reinos vão lutar entre si, mas o reino de Deus vai permanecer. Querido irmão, lembra tudo isso durante essa mensagem, aonde empenhar, aonde você apoiar a sua vida, apoiar os seus planos, a sua vontade, apoie no reino de Deus. Porque tudo que há nesse mundo vai ser desfeito, vai ser abalado. E aí, no versículo 23, aparece acerca do escolhido. Olha o que Deus fala. Versículo 23, naquele dia declara o Senhor dos Exércitos. Eu tomarei meus servos Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor. Tem muitas informações nesse texto aqui. A primeira é aquela que fala naquele dia. Que dia, né? Nós conversamos hoje de manhã na escola que o dia do Senhor é um período de tempo, não é um dia de 24 horas. É um período de tempo onde Deus vai trazer juízo para a nação, para as nações, e vai trazer salvação para o seu povo. E o dia do Senhor, muito provavelmente, começa com o arrebatamento da igreja e o início da tribulação. Deus começa, então, a salvar o seu povo e trazer julgamento. O dia do Senhor tem um aspecto próximo. Deus, quando que isso vai acontecer? Já vai acontecer. O apóstolo Paulo fala sobre os últimos dias, né? E aqueles últimos dias os homens serão terríveis, egoístas, avarentos, e nós já vivemos os últimos dias. A expectativa do apóstolo Paulo era que Jesus fosse voltar a qualquer momento, porque nós já estamos vivendo os últimos dias. Então, num dia futuro, onde Deus virá, ele vai trazer em um só tempo libertação, em um só tempo condenação. Vai abençoar alguns e vai condenar outros. A plenitude do julgamento de Deus sobre o mundo e a salvação final do seu povo. Naquele dia, Zorobabel, naquele dia, estou declarando, quem que está declarando? O Senhor dos Exércitos. E essa expressão aqui faz muito sentido à luz do que Ageu estava vivendo e à luz do Império Persa. Porque a expressão Senhor dos Exércitos significa o poder e o domínio universal de Deus. Não existe nenhum canto da terra onde Deus não possa dizer isto é meu. Tudo pertence a Deus. Não tem lugar nenhum que Deus não exerça o seu poder e o seu domínio. Faz referência então a essa soberania de Deus sobre todas as potências do universo, sejam físicos, seja não física, tudo, seja espiritual
Deus exerce o seu poder sobre todas as coisas. Então Ageu está enfatizando isso. Deus tem poder sobre tudo, porque Ele é grande. E é esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que nós confiamos nele. Deus tem soberania total sobre todas as coisas, até sobre as situações mais difíceis. Nada acontece fora da permissão do Senhor. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29 diz que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Em quantas coisas Deus age, irmãos? Quantas coisas? Deus age no filho que dá problema, Deus age no marido insensível, na esposa, Deus age no chefe, Deus age através dos colegas do trabalho, Deus age no trânsito, Deus age em todas as coisas. Hoje eu estava conversando, vindo para a igreja e falando no carro lá com a minha família, eu falei, Deus me ama demais, demais mesmo. Eles olharam, eu falei, porque tem um estabelecimento aqui na cidade que tem uma pessoa que eu não gosto de ser atendido por ela. Mas toda vez que eu vou lá, adivinha, na vez do Onéias, quem que tá lá para atender é a pessoa. Eu falo, cara, não é possível. Parece que é sorte. Não é sorte, porque Deus age em todas as coisas. Tá lá vindo meu filho amado, vai ser essa pessoa aqui que na hora dele, ela vai estar disponível. É capaz de eu trocar a senha, né? Vai na frente, né? Só para fugir. E na hora que chega lá vai acontecer uma coisa, é a pessoa que vai me atender. Porque Deus age em todas as coisas. Eu falei para a família no carro, eu falei, Deus não perde oportunidade para formar a imagem de Jesus na minha vida. Então, se Deus permite que seja aquela pessoa, Deus está querendo tratar o meu coração, tratar a minha vida. Irmãos, Deus é soberano até na fila do atendimento. Amém? Quanto mais no nosso corpo, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, Deus é soberano sobre todas as coisas. E Deus fala, né? Declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei o meu servo Zorobabel. Preste atenção aqui na expressão aqui, ó, meu servo. E mais à frente ele fala o meu escolhido, porque o tenho escolhido. Essas duas expressões aqui, servo e escolhido, são expressões messiânicas. São expressões que estão apontando para quem? Para Jesus. O texto de Isaías fala acerca do servo. E Zorobabel aqui está prefigurando como o servo, o escolhido de Deus, o descendente no qual Deus vai usar. E essa expressão escolhido nos lembra da descendência de Davi. Lembra quando Deus chama o profeta Samuel, vai lá, escolha lá que eu vou ungir um novo rei de Israel, e aí chega o profeta Samuel e fala, com certeza esse primeirão aqui, ele é o primogênito, e Deus fala, não. Ah, então é o segundo. Deus fala, não. Terceiro, não. Quarto, não. Quinto, não. Sexto, não. Aí olha que interessante, Samuel vira para Jessé e fala assim, por acaso você tem mais algum filho? Ah, é verdade. Ah, é verdade. O caçula tá lá no campo. O pai esqueceu do filho, porque ninguém fala, não é possível que nenhum desses aqui fortes, altos, treinados, com habilidade, o rei vai ser eles. E Deus fala assim, não. Samuel, não olha para a aparência, pois eu rejeito a aparência. Eu estou olhando para o coração. Chega o caçula lá, todo raquítico, talvez o rosto queimado pelo sol. E aí, pai, qual que é? Fala, coroa. Na brincadeira, né? Ele não ia falar isso. Ainda mais naquela época, né? Fala aí, o que tá pegando? Que reunião é essa que não me chamaram? Chega talvez já na bagunça. Samuel olha, Senhor, o senhor tem certeza, pai? Tem, é ele. Porque Deus é soberano. É esse aí que eu escolhi. Esse aí vai ser segundo o meu coração, esse aí vai fazer a minha vontade. Então, as expressões nesse texto que nós encontramos para servo e escolhido para Zorobabel, nós lembramos de quem? De Jesus, que é o servo sofredor que nós cantamos, e é o escolhido da descendência de Davi. Então, essa descendência que vai até Cristo. E aí, olha que interessante o texto diz, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Saltiel, declara o Senhor, e farei de você o quê? O que o texto diz aí? O que ele fará de Zorobabel? Versículo 23. Um anel de selar. Deus vai fazer de Zorobabel um anel de selar.
O anel era usado pelos reis para selar documentos reais. Era um sinal de autoridade, um símbolo de prosperidade, um símbolo de poder. E Deus está falando que vai fazer de Zorobabel um símbolo de poder, um símbolo de autoridade. Mas perceba que interessante. Esse aqui é um anel achado, né? Esse anel é de Anã, filho de Hilquias, o sacerdote. Hilquias foi sacerdote nos dias de Josias, do rei Josias. E esse anel aqui foi achado, um anel de selar. Olha que interessante. Lá no livro de Jeremias, diz o seguinte: tão certo como eu vivo, declara o Senhor. Jeremias, ele escreveu tanto antes do exílio como depois do exílio, antes do povo ir, ok? Então Deus está falando através de Jeremias. Tão certo como eu vivo, declara o Senhor, ainda que você, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar na minha mão direita, eu o arrancaria de lá. Adivinha quem que era Joaquim? Oconai, segundo algumas traduções, e aí você tem aí também na NVI, traz até uma notinha de rodapé acerca do nome dele. Adivinha quem era Joaquim? Avô de Zorobabel. Ainda que você, rei de Judá, fosse meu anel de selar, da minha mão direita, eu ia arrancar você, porque vocês não estão me obedecendo. Deus leva o povo para o exílio. Passa-se gerações, e agora eles retornam. Então o avô de Zorobabel, Joaquim, ou Conaías, aparentemente foi rejeitado por Deus. E como representante humano da autoridade de Deus, Joaquim é informado que a sua descendência imediata, Deus está falando o que nesse texto? A sua descendência não vai governar sobre o meu povo. Porque vocês não estão me obedecendo, eu vou arrancar esse anel, mesmo que fosse da minha mão direita. Vocês não vão governar. Só que agora para Zorobabel, para o seu neto, Deus está fazendo o quê? Está reestabelecendo a aliança davídica. Deus está reafirmando, reestabelecendo que agora vai haver esse reinado. E é muito interessante que Jesus vem da descendência de quem? De Judá. Davi vem de qual descendência? Judá. E aí, quando nós olhamos, deixa Geu marcado aí, vá lá para os evangelhos, vá lá para Mateus e para Lucas. Mateus capítulo 1, versículo 12. Mateus 1, 12. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou quem? Salatiel. Lembra esse nome aí? Salatiel gerou quem? Zorobabel. Zorobabel está onde agora, irmãos? Genealogia de Jesus. Descendência de Judá. Deus reafirmou a profecia, a promessa que alguém descendente de Davi, Deus promete em 2 Samuel 7, um descendente de Davi, seu, vai reinar, e vai reinar para quando? Até quanto tempo? Para sempre, porque o trono é dele. Então o Senhor não terminou a obra com a família de Davi. Um novo rebento vai surgir do tronco de Jessé, de acordo com Isaías 11. Nenhuma ação, é interessante aqui que nenhuma ação é exigida para Zorobabel. Não é necessário ele fazer nada, ele só fala, Deus está falando, eu vou fazer de você. Você deve apenas fazer o que, Zorobabel? Espera. Espera as minhas promessas se cumprirem. Tenha paciência. Confie na obra que eu tenho feito. Mais de 500 anos depois, Deus realizou a salvação por meio de quem? Jesus Cristo. Jesus, que era da descendência de Davi, segundo a carne, foi declarado Filho de Deus. Veja as promessas que Deus traz, então, para a nação de Israel. Qual a lição que Deus está falando para o povo? Apenas confie e espere, porque eu estou escrevendo a história. Eu vou fazer abalar todas as coisas. Qual que é o problema, irmãos? Que nós confiamos em Deus 100%? Nós confiamos nas estruturas instáveis. Nós confiamos no poder, nós confiamos na segurança, nós confiamos nas realizações humanas.
E nós desanimamos, sim ou não? Desanimamos quando os resultados esperados não vêm. Quando a saúde não melhora, quando o casamento não melhora, quando tudo parece frágil. Tentei de tudo, tentei tomar esse remédio, não funcionou, fui no outro médico, não funcionou, tentei esse investimento, não deu certo, tentei em outro, não deu certo, tentei esse relacionamento, não deu certo, tentei no outro, não deu certo. Relacionamentos, saúde, governos, nós desanimamos. E aí nós esquecemos que o Senhor é o Senhor dos exércitos. E Deus nos chama a confiar nele, a descansar nele, porque Deus está conduzindo todas as coisas. O texto aponta então para uma continuidade da promessa davídica e que tudo iria se consumir em Cristo. A promessa que Deus fez, eu vou abalar céus e terra, mostra que todos os reinos vão ser substituídos pelo reino de Jesus. Jesus é o descendente de Zorobabel, é o cumprimento final, é o verdadeiro rei, é aquele que nós podemos descansar e esperar e aguardar e fazer a vontade dele. Através de Jesus, em Hebreus capítulo 12, versículo 28, nós já recebemos um reino inabalável. Nós podemos ler a Bíblia, nós podemos vir na igreja, nós podemos discipular, aconselhar, servir, porque tudo que fizermos no Senhor, nada é em vão. Ageu está anunciando aqui parcialmente aquilo que Deus vai realizar plenamente. É aquilo que a gente tem visto na escola, do jardim ao reino eterno, onde Deus está conduzindo todas as coisas. Gostaria de deixar 3 lições aqui para nós, à luz do que nós aprendemos hoje. Em primeiro lugar, confie na soberania de Deus sobre todos os reinos. Vamos ler juntos? Confie na soberania de Deus sobre todos os reinos. Não viva dominado, não viva ansioso, não viva preocupado com política. Descanse no Senhor em todos os reinos. Não é a economia, não é um poder social. Deus está no controle de todas as coisas. As notícias ruins chegam? Chegam. Hoje chegou uma notícia ruim. As notícias ruins, elas chegam. E aí o que a gente fala para a notícia? Deus está no controle. Nós seguimos, nós obedecemos, nós servimos ao Senhor dos exércitos, que tem o controle sobre todas as coisas. Em segundo lugar, adore ao Rei verdadeiro e permanente, Jesus Cristo. Não troque a sua adoração por outras coisas, não troque a sua adoração pelo celular, por um relacionamento. O Senhor Jesus, se alguém ama o seu pai, se alguém ama a sua mãe, se alguém ama o seu filho, se alguém ama a sua casa, seu carro, mais do que a mim, não é digno de mim. Adorar somente a Jesus. Já pensou um dia o seu filho falar assim para você? Você perguntar para ele, filho, você me ama? Ah, eu amo a tia lá da escola. Não, mas você me ama? Ah, eu também te amo. Mas eu amo a tia da escola também. Como que você se sentiria? Que o coração do seu filho não é 100% seu. Tem mais alguém que está ocupando lá. Eu te amo, mamãe, eu te amo, papai. Adore ao Rei verdadeiro e permanente que é Jesus Cristo. Não adore a ídolos falsos, confie apenas no Senhor. Em último lugar, não desanime quando não ver os resultados esperados, porque Deus está escrevendo a sua história. Vamos ler juntos? Não desanime quando não ver resultados esperados. Deus está escrevendo a história. Zorobabel deveria apenas confiar em Deus, fazer o seu trabalho de administrador, governador, porque o impossível seria feito por quem? Por Deus. Deus está abalando todas as coisas, não esqueça disso, você vai sair daqui hoje lembrando disso. Deus está abalando todas as coisas. Amanhã pode ser que chegue uma notícia ruim. Pode ser que a notícia ruim chegue hoje. Pode ser que a notícia ruim vai te acordar de madrugada. E aí você vai lembrar, Deus está abalando todas as coisas para que o seu coração seja apenas dele, confiando nele e sabendo que o reino dele jamais será abalado.
A minha mãe, ela ora para morrer dormindo. E um dia a gente foi acordado pelo telefone, 3 da manhã. Aí eu virei para minha esposa, 3 da manhã. Eu falei, a minha mãe morreu. Minha mãe já está com o Senhor. Atendemos a ligação, mas não era minha mãe. Era um outro amigo, né, que estava comunicando o passamento da sua própria mãe. Queridos, as notícias ruins vão chegar, os reinos vão cair, as estruturas vão falhar, os projetos humanos vão desaparecer. A nossa vida muitas vezes é igual o carro. Você arruma uma roda do carro, você fala, agora tá tranquilo. Daqui um pouco o barulho aparece na outra roda. Aí você leva no mecânico e ele descobre um monte de coisas pior. Assim é o médico. Você vai no médico para ver uma coisa, ele fala, tem mais coisa aí que a gente tem que consertar. Notícias ruins vão chegando, as estruturas vão falhando, projetos humanos vão desaparecendo, mas o plano de Deus permanece. Zorobabel era só uma peça na história. E olha que interessante, Zorobabel, depois a gente não ouve mais histórias sobre Zorobabel. Como Deus falou que Deus iria fazer dele o anel de selar, talvez os persas ouviram isso. E falaram, a gente precisa tirar essa carta aí, tirar fora do baralho agora. A gente precisa jogar ele fora aí, porque senão vai arrumar problema para nós. Não temos mais informações. Zorobabel, ele aparece lá na linhagem de Jesus. Então, Zorobabel era uma peça na história, como eu e você nós somos. Pessoas simples, usadas por Deus no nosso tempo, para construir um reino eterno, para que Deus receba toda a glória. Então, não resista ao agir de Deus. Não despreze o que Ele está fazendo. Não viva para o que pode ser abalado. Viva para o reino que jamais será destruído, porque no fim é Jesus que vai reinar para todo sempre. Amém? Vamos orar? Senhor, te damos graças por esse tempo precioso na sua palavra. Algo que o Senhor já fez, algo que o Senhor tem feito e algo que o Senhor há de fazer ainda. Que nós possamos confiar só em Ti. Quando o Senhor abalar, o Senhor falou que vai abalar. E o Senhor vai abalar todas as coisas para que nós possamos confiar somente no Senhor. Talvez o nosso relacionamento pode ser abalado, nossa saúde, as nossas finanças, a nossa sociedade, o país onde vivemos. E quando as coisas se abalarem, nós possamos lembrar que o seu reino é inabalável, que Jesus é inabalável, que Jesus é a pedra angular e que no Senhor nós podemos descansar. Eu não sei como que está o coração de cada um hoje aqui. Eu não sei pelo que está se preocupando. Eu não sei pelo que está temeroso. Não sei a área também. Mas que cada coração ao sair daqui hoje possa sair com essas verdades aqui, que o Senhor é digno de confiança e nós podemos descansar no Senhor e que o seu reino está acima de todos os reinos e que nós possamos confiar e descansar em Ti a cada dia. Então aumente a nossa fé. Como os discípulos pediram, Senhor, aumente a nossa fé, que nós possamos sorrir nos dias maus, que nós possamos confiar no Senhor quando as notícias ruins chegarem, que nós possamos fazer a sua vontade quando as coisas estiverem difíceis, oposição, pobreza, dificuldade, que nós possamos fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Muito obrigado pela sua palavra que é viva e ministra aos nossos corações. Nos transforme para nós sermos mais parecidos com Jesus. É no nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Amém.